O assunto de hoje é delicado, causa aquele aperto no coração e um vazio que às vezes parece que nunca vai embora. A gente vai falar sobre perda gestacional. O que fazer quando um aborto acontece? E para entender as causas desse aborto, eu recebo a doutora Fernanda Policeni e para ajudar também a lidar com esse sentimento, a psicóloga Laura Bechara. Continue aqui conosco porque eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. Doutora Fernanda, a primeira pergunta que eu quero fazer é uma que é até bastante polêmica, muito questionada, né? Por que que a gente ouve tanto falar que só se investiga um aborto depois de 3 perdas, né? Então, Aline, esse assunto, né, o aborto de repetição, ele é difícil não só para paciente, como você falou, causa muito sofrimento, muita ansiedade para o casal, mas é um assunto difícil também para a medicina, porque até os conceitos são polêmicos, não existe uma unanimidade nos exames a serem solicitados ou nos tratamentos, não há um embasamento científico para todas as condutas. Então, até recentemente considerava-se que para a gente classificar como aborto de repetição, seria preciso ter 3 perdas, mas a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva já definiu mais recentemente que 2 perdas a gente pode classificar como aborto de repetição e aí então iniciar essa investigação. O que é um alento, porque ninguém quer passar por 3 perdas para começar uma investigação. Então, mesmo que a gente comece ou faça essa investigação e não encontre a causa, e é o que eu às vezes falo com os pacientes, pode ser que a gente faça todos os exames, que a gente investigue a fundo e mesmo assim não encontre nada, mas pelo menos a gente tem a tranquilidade de saber que foi tudo investigado, né? Então, infelizmente, em 50% das vezes a gente realmente não acha uma causa, mas a gente já está autorizado a investigar a partir de 2 perdas. Nossa, é muito alto, né, 50%. Agora, tem aquele aborto que é o único, né, que aconteceu uma vez, e a partir de 2, o aborto de repetição. Dá para tentar pelo menos, né, sugerir algumas causas possíveis nesses 2 casos? É importante a gente saber, Aline, que são situações diferentes. Então, o aborto isolado, a mulher engravidar e ter uma perda, não é tão incomum e acaba ficando mais comum com o passar da idade. E na maioria das vezes, essa perda isolada está relacionada a uma alteração cromossômica. O próprio embriãozinho teve algum defeito lá na divisão celular e o organismo, por seleção natural, vai eliminar esse embrião. É uma perda isolada, não quer dizer que vai ter outra, não aumenta o risco para uma gravidez seguinte. Se a gente tem 2 perdas ou mais, aí já é uma série de causas envolvidas. E aí, já falo dessas causas para você, a gente pode ter causas hormonais, né? Então, o mais comum é a alteração da tireoide, o hipotireoidismo, né? Que não é difícil de resolver. Medicamentos que tratam a tireoide vão controlar os níveis desse hormônio e aí eliminar esse risco. A gente tem causas hematológicas, que a gente chama de trombofilias, que é a tendência maior a formar coágulos. E aí essas trombofilias, as que são relacionadas ao aborto, são as adquiridas, que também têm um caráter autoimune, imunológico. A gente investiga alguns autoanticorpos, e eles, quando alterados, se relacionam a essa alteração na coagulação. E aí entra a primeira polêmica do assunto referente ao diagnóstico, à investigação, que são as trombofilias hereditárias, aquela que a gente herda da família. Então já foi definido, Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Europeia de Reprodução Humana, que as trombofilias hereditárias não são relacionadas ao aborto de repetição. Então, as pacientes que estão, às vezes, ouvindo a gente aqui, já conhecem esses termos, né? Mutação do fator 5 de Leiden, mutação da protrombina. Só precisa ser investigado se tem algum parente de primeiro grau da paciente que teve alguma doença tromboembólica, algum distúrbio da coagulação. Aí sim justifica a investigação. Então, a gente falou de hormônio, a gente falou de trombofilia, as alterações anatômicas do útero, os septos,
os miomas, os pólipos. Aliás, esse daí é um também que gera bastante dúvida, né? Um monte de gente me escreve falando, eu tenho útero bicórnio, eu vou conseguir engravidar? Se eu engravidar, eu vou manter a gestação? Conta um pouquinho pra gente da anatomia ali do útero, se isso tem algum impacto ou não. Isso é uma dúvida muito frequente mesmo, porque o útero bicorno, útero de Delfo, útero unicórnio, que são alterações que a gente nasce com elas, né? Essas não têm nenhuma relação, nem com infertilidade, nem com aborto de repetição. Que bom. Que bom. Mas tem o útero, o septado, o septo, que é vamos colocar assim, uma estrutura fibrosa dentro do útero, dentro da cavidade mesmo uterina, que é onde o neném cresce. E aí, se o embrião implanta nesse septo, ele não tem a nutrição adequada para se desenvolver. Então, nesse caso, a gente tem que tirar esse septo. Os miomas também, aqueles que crescem para dentro do útero, os pólipos. Então, essas alterações são diagnosticadas muitas vezes por ultrassom, ressonância, esteroscopia. A gente precisa retirar, porque elas sim são relacionadas ao aborto de repetição. Sim. E aquelas doenças inflamatórias, né, até mesmo endometrite, endometriose, isso pode levar a aborto ou não tem nada a ver? A endometrite parece que sim, eu falo parece também porque não há uma unanimidade na literatura, mas a gente trata sempre que diagnostica, né? E essa endometrite muitas vezes é assintomática, né? Porque a pessoa pensa, endometrite, então eu tenho uma inflamação, que sintoma eu vou ter? A endometrite crônica não dá sintoma nenhum. Então você vai identificar na esteroscopia, que é aquela endoscopia do útero. E que na biópsia Luzia contou pra gente, né? Isso, aquele exame. E aí, esse tratamento é com antibiótico. A endometriose não se tem também nenhuma relação nos estudos, uma relação direta entre aborto e endometriose. Apesar do que a gente sabe sobre qualidade de óvulo, que pode ser afetada, a própria qualidade do endométrio, mas ainda não conseguiu se estabelecer essa relação de causa-efeito. Né? Mas a endometrite sim, a gente deve tratar. E tem algum fator no homem que pode levar, né, a esse aborto aí? A mulher engravida, mas ela vai perder? Parece que sim, que a fragmentação de DNA no sêmen pode estar relacionada ao abortamento. Então, o estresse oxidativo causado por alguns hábitos de vida. De novo, a gente falando de hábitos de vida. Aliás, a gente tem um episódio inteirinho sobre isso. Então, cigarro, obesidade, má alimentação, uso de drogas, isso tudo pode atrapalhar a qualidade do DNA espermático. Então, a gente tem um exame para isso, que chama pesquisa de fragmentação de DNA no sêmen. E quando ele está alterado, a gente vai orientar o paciente a mudar esses hábitos e a gente usa antioxidantes para tratar isso. E pode ser um fator. Também, Aline, não tem consenso na literatura. Então, aqueles fatores que eu falei primeiro são mais bem estabelecidos, né? Mas a fragmentação de DNA é uma possibilidade. Então, é um exame que a gente costuma solicitar e quando há alguma alteração, a gente orienta o tratamento. Tá. Agora, tem também aquelas mulheres que abortam em casa, né? Então, às vezes ela nem percebeu, ou às vezes ela até percebeu que teve um sangramento ali, ela já espera que vai abortar. E tem aquelas que, né, não esperem ali, o feto continua lá dentro. Nesses casos é feita a curetagem e a amil. E aí o que eu queria saber eu ouço muitas pessoas falando para analisar esse material ali, né, para analisar o feto, uma vez que você tem ele ali, você já aproveita e faz uma análise para entender a causa desse aborto. Isso é interessante de ser feito? Eu acho que é bem interessante a partir de uma segunda perda. Conforme eu falei, a primeira perda, a perda isolada, não justifica nenhuma avaliação extra, né? É comum, pode ser que seja ao acaso, então traz até mais ansiedade, talvez estresse, você investir nessa etapa de busca, né? Mas o aborto de repetição, sim, essa análise genética da gravidez que foi eliminada pode trazer para a gente essa informação, olha, tem uma alteração genética, então pronto, definiu a causa. Nenhuma dessas outras que a gente conversou precisam ser investigadas, a causa foi definida. Já elimina um monte de passos. Ah, não, veio normal. Bom, então vamos pesquisar tudo aquilo, hormônio, anatomia, trombofilia,
porque ainda não foi identificada a causa. E ainda aproveitando que a gente está falando, né, sobre esses exames, a curetagem, né, esses procedimentos e a AMIL, qual que é a diferença de uma para outra? Tem uma que é mais indicada, tem outra que é menos indicada? A curetagem é um método em que você insere dentro do útero como se fosse uma colher de cabo bem longo, uma colherzinha lá na ponta, e esse cabo vai lá dentro do útero e a gente faz uma raspagem daquele resto de placenta que ficou lá dentro do útero após a perda. E a AMIL a gente faz uma aspiração, então ela é menos traumática, ela é menos agressiva, porque às vezes a curetagem, dependendo da potência que você faz essa raspagem, você pode causar uma lesão da camada basal do endométrio, que é a partir dali que cresce o novo endométrio. Que é a sinéquia. E aí depois forma a sinéquia, exatamente. E que vai prejudicar conseguir engravidar de novo. De novo. Então, às vezes, a causa de uma perda subsequente veio por uma curetagem, procedimento, de um tratamento de uma perda anterior. Nossa. Pode acontecer. Então, se tiver a opção de fazer a AMIL, ela é sempre menos invasiva. Isso. Como tudo em medicina, vamos individualizar, avaliar o caso de cada paciente, o que tem de resto placentário no útero. Mas se tiver a opção de fazer a AMIL, ela é menos invasiva, menos traumática para o útero. Bem, muito esclarecedor, né? Entender todas essas etapas que podem envolver. E aí tem uma etapa também muito importante que é a psicológica. Não tem como não ficar abalada se você realmente queria muito aquele filho, né? Como lidar com esse sentimento, né, de luto, de perda que vem com a perda de um filho? Como lidar com esse sentimento? Lidando, né? É importante acolher esse sentimento, né? O luto é uma reação natural à perda que se tem. Então, é importante até para o aparelho psíquico, para a vida mental, dar esse tempo para, a partir dessa vivência, né, dar lugar para novos investimentos, que é o termo que a gente usa, né? Investimentos aí de amor, de energia, de atenção, né? Então... É viver o luto, É viver né? o luto. E cada né? um vai viver de um jeito, Da né? sua particularidade. É importante quando eu digo deixar viver, porque tem às vezes essa necessidade de ser feliz, de continuar a vida. Calma, né? Se você teve uma perda, é natural e saudável que você vivencie esse processo. E parece, né, Laura, que tem uma pressão da sociedade, da pessoa ter que superar aquilo rápido, Sim. ser feliz. Sim, como colocar outra coisa no lugar, ou ser medicalizada, né? É importante que dê esse tempo, né, para ser natural, e aí, a partir disso, conseguir fazer um novo processo aí, né, nesse desejo de ter filhos, ou o que for de vontade. A gente sabe que tem até o ditado, né, tão conhecido, que o tempo cura qualquer ferida. E claro que com o passar do tempo, né, isso vai ocupando um espaço, né, vai se acomodando dentro da gente, a gente vai aprendendo a lidar com esse sentimento, né. Mas tem alguma, sei lá, ferramentas, né, ou modos de encarar isso para realmente conseguir dar um novo significado, né? Porque se é tão prejudicial também a gente querer, não, passou, né? E vem aqueles comentários, mas ainda bem que estava no início, mas você vai conseguir outro. Sim. Não é bem assim, né? Cada pessoa vai ter uma forma de lidar com a perda, né? Tem algumas pessoas que encontram explicação na religião, por exemplo. Outras recorrem à ciência, outras recorrem a práticas do autocuidado, né? Cada pessoa vai saber o que ela faz, né? Porque isso vai sendo construído durante a vida. A perda de um filho, né, um aborto, não é a primeira perda que a pessoa tem. Como que ela lidou com as outras perdas que ela teve durante a vida? Vai ser dessa maneira que ela vai lidar com essa também, né? E também que não vai ser a última perda da vida, né? É importante ela respirar, aguardar o tempo e retomar, porque a vida dela vai continuar. Dar essa pausa, às vezes, né, para oxigenar um pouco os pensamentos e até pensar, né, eu estou preparada para começar de novo, né, se acontecer de novo, como que eu vou lidar com isso? E também, Laura, isso pode bagunçar todo o resto da vida, né, então parece que a gente sai dos eixos, né, quando isso acontece. Sim, porque normalmente não é algo previsto, então você não se prepara para isso. Né? Você nunca acha que vai ser com você também, nunca né? pensa, não espera, não deseja que isso aconteça, então você não se planeja para isso.
O que talvez possa também ser um apoio importante é, o próprio nome diz, a rede de apoio, né? Como é o entorno dessa pessoa que teve essa perda, né? Ela tem uma família que a apoia, ela tem um companheiro que a apoia, a perda dos dois. Importante também um escutar o outro, porque às vezes como a perda é da mulher, ela sente um peso maior, né, em cima disso. Então, Ela viveu desde o início, né? Ao sim, contrário do homem que às vezes vai começar a viver esse sentimento quando a barriga tá crescendo, sim. né? Quando E às sentiu o vezes chute. até o sentimento de culpa também pode aparecer. Muito. Então tem que ter clareza, né, como foi falado pela doutora Fernanda, a causa é desconhecida a maioria das vezes, né, não dá para determinar se foi algo que ela Tem um fez. termo, né, Laura, que você conhece, que é o Tender Loving Care, que a sociedade americana defende muito esse apoio, e que bom que a gente tem a Laura aqui, né, para Muito. apoiar todas as nossas pacientes, que isso é fundamental para uma próxima gestação, né? Então, como não temos essa identificação da causa em todos os casos, que a gente tenha um suporte que nem sempre vai ser um tratamento médico, um remédio, um procedimento, mas o suporte tem que estar ali. Até porque senão a jornada fica muito pesada, né? E ela precisa ser um pouco mais leve e a culpa só vai deixar essa mochila aí ainda mais pesada, né? Até mesmo quando se sabe a causa, né? Vou dar um exemplo aqui. Lá no Mãe aos 40, as mulheres se culpam muito às vezes porque adiaram a maternidade e aí ou não conseguem engravidar e se culpam por isso, porque elas não tinham essa informação, ou pelas perdas mesmo, que são mais comuns. E aí o que eu falo é, mas você não sabia, você não está provocando isso, né? Então, se perdoa também, né? Se libera dessa culpa, né? Porque não vai adiantar nada. É importante então que isso seja elaborado, simbolizado, daí a importância desse apoio, né, que ela possa ressignificar essa perda para ela continuar seguindo em frente. E falando em ressignificar e seguir em frente, eu quero mostrar aqui para vocês a história da Dani. A Dani tem um Instagram muito bacana, onde ela escreve, né, ela coloca para fora os seus sentimentos através da escrita, mas ela também vive esse processo de ressignificação, porque ela passou por perdas e auxilia muitas mulheres aí nessa rede de apoio. Dani, conta um pouquinho pra gente de onde que veio, né, essa força e essa nova visão sobre o luto, sobre a perda que poderia ser tão doloroso e que você está conseguindo, né, ressignificar. Eu acho que assim, o que aconteceu comigo durante toda a jornada foi a aceitação, né? A aceitação que era o que tinha que ser, na hora que tinha que ser, acreditando sempre no além, né? Essa fé desapegada, vamos dizer assim, né? A fé que tudo vai ficar bem, independente, né? Claro que eu queria que as coisas fossem de forma diferente. Não se pergunta isso para uma mãe, né, Aline? Mas não há dúvida disso. Mas a gente aprender a aceitar as coisas como elas se apresentam é uma coisa assim que não tem explicação. Eu simplesmente botei a cabeça no chão, literalmente, e me entreguei, sabe? Foi, acho que como eu digo assim, um chamado muito forte da heroína, né? A Jornada da Heroína, para quem não conhece, tem um livro maravilhoso, né? Na verdade, é baseado na Jornada do Herói, do Campbell, mas também tem a versão feminina, né, da Jornada da Heroína, da Murdoch, não me lembro o primeiro nome dela, mas o livro que eu me inspirei, que fala sobre essa jornada, que me ajudou muito, é esse livro aqui, Aline. É o livro Feminino e o Sagrado, Mulheres na Jornada do Herói. E esse livro aqui eu tinha lido muito antes de tudo acontecer. E esse livro, ele conta a história de umas 16 ou 15 mulheres que passaram pelo chamado espiritual. E todas elas viveram algum momento de quebra, né, que eles falam no livro. Então, quando eu tive essas perdas, eu correlacionei muito com isso, sabe? Então, assim, em vez de eu olhar para aquilo como se fosse uma destruição destrutiva, eu pensei que era uma destruição reconstrutiva. Porque uma das coisas que a gente precisa lembrar, né, o que eu tentava pensar, a gente não tem escolha sobre o que acontece com a gente. E é horrível, é a coisa mais horrível da face da Terra. E eu sei que é difícil a gente conseguir colocar um pouquinho de positividade em qualquer coisa, porque dói, parece assim que tornar as coisas mais leves para a gente como
como se fosse, como se, tipo assim, eu preciso sofrer pelas minhas filhas, eu preciso sofrer pela minha mãe, eu preciso me acabar com aquilo, né? Se eu não demonstrar que eu estou acabada, morta, né? E, enfim, de luto, não vai ter, né? Enfim, valido a pena. E na minha cabeça aquilo era ao contrário. Né? Para eu honrar a vida dessas pessoas, eu preciso viver. Né? E o viver não era nada mágico. Né? Era um passinho de cada vez. Tudo que eu pensava de manhã, assim, eu só preciso comer esse pedaço de pão, eu só preciso comer esse potinho de feijão, eu só preciso escovar meus dentes. Né? Eu voltava para a cama. Assim, e indo de passito a passito mesmo. Né? E aí, quando a mãe faleceu e aconteceu as coisas no meu casamento, e era, né, uma avalanche de sentimentos, foi exatamente essa sensação de que eu me entrego para a vida, eu me entrego para esse flow maluco que é a minha vida. E a partir dali, eu simplesmente comecei a viver a vida um dia de cada vez. Com muita fé, com muito desenvolvimento espiritual. Né? Me agarrei. No início eu achei que eu tinha ficado meio maluca depois da partida das gurias, né? Tinha sonhos, tinha situações, que nem eu brinco, assim, eu tive alguns descobertas de dentro da gente existem espaços vazios, que não existe sofrimento. Né? Então, fui descobrindo esses espaços, fui me colocando em situações que me deixavam feliz, né? Sentar no sol com um copo de café, fui me alimentando, né? Alimentando a minha alma, e fui me entregando para o processo, assim, com toda a minha energia e força, aí meu amor por elas, assim, Essa parte realmente é muito importante, né? Preciso estar atento ao que a gente está sentindo. Bom, meninas, quero agradecer a participação de vocês duas. Doutora Fernanda, obrigada pelos esclarecimentos. Laura, obrigada aí por nos falar um pouco mais sobre essa rede de apoio, que é super importante. E você que está aí em busca de respostas, né, para sua perda, eu espero que esse episódio possa ter dado aí uma luz para realmente te direcionar em busca das causas dessa perda. E caso você não encontre a causa, que você consiga se acolher, né, ressignificar essa perda e seguir em frente. Esse é o meu maior desejo. E o Fertilidade Descomplicada continua. Continuem conosco também nas redes sociais, ativem as notificações e sigam aqui o YouTube oficial da Nidos.